Olá, meus amados do Facebook, também do YouTube. Chegou aquele momento esperado, um momento que já fazia tanto tempo que eu não compartilhava com vocês, né? É o momento da denúncia, né? Hoje nós vamos denunciar, voltamos, né, a denunciar porque a gente tinha saído de férias, estava viajando, então ficou para hoje, né? Meus amados, hoje eu quero ler junto com você. O hino de hoje é o de número 2 da harpa chamada cristã, que de cristã não tem nada, né? O hino de número 2, o título do hino é A Saudosa Lembrança. Dá até uma lembrança daquele grupo de samba, Saudosa Maloca, né? Pois esse é o título do hino, Saudosa Lembrança. Então nós vamos raciocinar, vamos ler e raciocinar esse hino. Quero que você leia junto comigo, se você tem uma harpa cristã aí, seja ela física, seja ela no seu celular. Eu não sei também se é todas iguais, só sei que a minha eu acho que tem 640 hinos e eu vou denunciar um por um, né? Não sei quando eu vou terminar, né? Porque estamos começando agora. Mas, meus amados, eu queria que você tivesse um pouquinho mais de paciência, que eu queria compartilhar também com você um raciocínio aqui, um pequeno raciocínio, né? Para nós exercitar o nosso raciocínio. Então é bom nós sempre estar exercitando o nosso raciocínio, né? Então, meus amados, eu escrevi aqui: por que nós somos cristãos? Uma pergunta, né, que eu escrevi aqui. Por que nós somos cristãos? Todo mundo, no mundo inteiro, todo mundo diz que são cristãos. Todo mundo. Por quê? A pergunta é essa: por que nós somos chamados de cristão? Por que nós somos cristãos? Essa é a pergunta e eu tenho a resposta para ela. Se você ainda não teve essa resposta, mas eu tenho a resposta para ela. Por que nós somos cristãos, né? Aí eu escrevi aqui outra pergunta: Deus criou uma religião? Foi? Eu queria que tivesse algum teólogo ouvindo esse vídeo, por isso que eu sempre peço para você compartilhar os meus vídeos, para que ele chegue no ouvido, nos olhos de algum teólogo, para que ele possa me ajudar. Deus criou alguma religião? Deus criou qual? Outra pergunta: qual? Se ele criou, qual foi? Evangélica? Católica? Que religião? Budista? Adventista? Deus é amor? Assembleia de Deus? Como é que nós estamos de religião? Assim, ó, de religião. Mas Deus não criou uma religião. Deus não criou nenhuma religião. Quem criou religião? O homem. O homem criou religião. Então religião não é de Deus. Não é de Deus. Eu sempre falo na minha mente com meus botões que o povo fala de política por ser um negócio muito sujo, política, né? E eu concordo também com isso. Mas, meu amado e minha amada, não, se você quer ver uma coisa pior, mais sujo do que política, é a bendita ou a maldita religião. Porque os políticos, eles fazem aquela sujeira toda, aquela roubalheira toda, em nome da carne. A religião não. Eles roubam, faz tudo que é sujeira, em nome de quem? Em nome de Deus.
Então, para mim, na minha opinião, você não é obrigado a concordar comigo, mas na minha opinião, religião é algo mais sujo do que política. Vamos continuar aqui, voltamos para aqui. Qual foi a religião que Deus criou? Nenhuma. Nenhuma. Deus colocou o seu Espírito em nós para que nós seja um ser espiritual como Ele é. Deus colocou o seu Espírito, o Espírito de Deus hoje está em nós, para que nós sejamos um ser espiritual como Ele é Espírito. Então nós somos dois em um. Nós somos dois em um. Então foi isso que Deus criou, ser espiritual. Para que ele pudesse, eu escrevi aqui, vamos ler aqui, né? O Espírito, para que nós somos ser espiritual, podemos, aqui, como ele é Espírito, e como nós somos seres espiritual, podemos falar com ele sem intermediário, sem pastor, sem bispo, sem apóstolo, sem ninguém, sem mão de homem no meio. Então foi isso que Deus criou. Seres espiritual como ele é. E assim, como nós somos seres espiritual, podemos falar direto com ele, sem intermediário. Quando nós, eu escrevi aqui também, né? Quando nós não tinha o Espírito dele em nós, antes da cruz, nós não tinha, ninguém tinha, quando eu falo ninguém tinha o Espírito dele em si. Os profetas, o Espírito dele vinha, manifestava nos profetas e saía. O Espírito dele vinha, manifestava em Moisés e saía. Então era uma manifestação que vinha e voltava. Então ninguém, o Espírito de Deus nunca morou no homem antes da cruz. Mas depois da cruz, o Espírito dele mora em nós. Ele fez isso para que nós não precisássemos mais de intermediário, né? Quando nós não tínhamos o Espírito, precisava de intermediário. Aí, meu amado, é por isso que você vê um monte de gente, a igreja de Cristo toda, que se chama de Cristo toda, sem conhecer Deus. Porque se a igreja de Cristo conhecesse Deus, ela não precisava de intermediário. Então você vê gente que se diz ser, que vive em graça até, mas que pede oração. Se você conhecesse Deus mesmo, você nem pedia oração. Porque você sabia que você era um ser espiritual e pode falar com um ser espiritual, com outro ser espiritual. Com quem? Com o Pai. Então, meus amados, é esse entendimento que eu queria compartilhar com você nessa noite. Agora, vamos o hino. Vamos ler o hino. Abra a sua Bíblia, abra o seu inário, abra o seu celular. Vamos ler o hino. Aqui. O título do hino é Saudosa Lembrança. O número do hino é número 2. E vamos começar. Eu vou pôr um pouco das emoções, né? Porque toda música tem que ter um pouco de emoções. E agora você pode ouvir o som um pouco mais alto, que eu arrumei outra caixa, né? Então ficou assim, ó. Essas são as emoções. De oceano, terra que eu tanto amo, coisa do meu coração, eu a te louvarei, quando o Senhor voltar, pois Ele foi para
Vamos ler? Vamos ler, vamos tirar as emoções fora e vamos ler a letra. Tenho em ti, ó Sião, né? Aqui eles querem se referir a Jesus, né? Mas em Jerusalém existe o Monte Sião, mas por eles falar, ter escrito aqui, tenho em ti, ó Sião, eu não ignoro, porque o Evangelho diz que nós chegamos ao Monte Sião, né? Que é Deus. Então aqui tudo bem, até aqui tudo bem. Terra que eu tanto amo. Bem, se você ama o Monte Sião lá em Jerusalém, você pode amar essa terra aqui, onde você estiver, porque foi tudo Deus que criou. Ou Deus criou o Monte Sião, e onde você existe, onde você vive, foi o Satanás que criou. Então, nós devemos amar a terra onde nós vivemos. Nós vivemos. Amém? Terra que eu tanto amo. Vem o outro verso. Pois és do meu coração, eu para ti voarei. Eu para ti voarei. Quando o Senhor meu voltar. Agora pare aí. Olha aí. Como que eu, sendo cristão, posso cantar um hino desse? Como? Quando essa frase está errada, até aqui quando nós lemos estava certa, mas aqui ó, eles têm que jogar lama na fogueira. É assim que diz, ou é água? Quando o Senhor meu voltar. Agora, eles quando querem ver o Senhor voltar, Jesus voltar, né? Quem prometeu voltar foi Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Agora, abra a sua Bíblia, ou então escreva uma referência aí, ó. João, capítulo 16, versículo 10. Então, quando o meu Senhor voltar, que for verdade, como eles esperam Jesus voltar, os crentes esperam, então é mentira isso aqui que Jesus falou. Ó, eu escrevi aqui, eu copiei aqui o versículo, né? João, capítulo 16, versículo 10. Da justiça, ele conversando com os discípulos, né? Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então é mentira isso aqui? É mentira? Você tem coragem de dizer que Jesus mentiu aqui? Quando disse para os apóstolos, eles não eram apóstolos ainda, quando disse para os seus discípulos, eu vou para o Pai e vocês não me verás mais. Não, olha a palavra, não me verás mais. E como é que eles cantam o hino? Como é que eles cantam o hino quando o Senhor meu voltar? Como posso cantar um hino desse? Quando o Senhor meu voltar. Pois ele foi para o céu, né? Ele disse, vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. Ó. Pois ele foi para o céu, em breve vem me buscar. Aonde é que está escrito isso? Na Bíblia. Que ele prometeu vir te buscar. Aonde? Passa a referência aí, se existe, nós vamos ler ela, para ver se ele falou que vinha buscar, porque ele falou que vinha para os seus escolhidos. Falou que ia buscar ninguém, falou que vinha buscar a igreja. Ele nunca falou que ia buscar a igreja. Falou que ia voltar, era para os seus escolhidos, vinha buscar os escolhidos, e isso aconteceu no ano 70. Outro verso aqui errado. Aí vem o coro, que eu nem vou ler o coro, né? Nem vou ler, vamos pular para os versos, senão vai ficar muito comprido. Aí vem o verso 2. Pela muita beleza é a esperança, pela muita beleza, muita, né? Pela muita beleza é
a esperança. Esperança que se vê não é esperança. Jesus já voltou no ano 70, né? Que ele fala que voltar em poder, não era em carne, porque se ele voltasse em carne, ele não seria filho da ressurreição, ele seria filho da reencarnação. Está me entendendo? Então, Jesus voltou com poder, não foi em carne mais. Ele falou que ia voltar com poder, não foi com carne. No ano 70, o poder dele se manifestou mais uma vez no céu, nas nuvens, como ele falou, e julgou o povo judeu, não foi a igreja. Ele nunca falou que vinha julgar a igreja, nunca. E então, esperança, outro verso perdido aqui, ó, esperança que se vê não é esperança. Dos que vigia por ti, ou espera, pode ser, né? O nome vigia ou esperar dá no mesmo. Então, esperar o quê? Se ele mesmo falou, vou para o Pai e não me verás mais. Não me verás mais. Então, cantar um hino desse é dizer que Jesus era mentiroso. Jesus não era digno de crença. Não é? Se nós ler esse hino aqui. Pois eles recebem força, que só se encontra ali os que procuram chegar ao teu regaço Sião, livre serão de pecar. Olha outro verso aqui, ó. Livre serão de pecar. Qual era o pecado que a Bíblia relata? A transgressão da lei. Então, na cruz, Jesus anulou a lei. Então, já não pecavam mais. E como é que eu vou cantar um hino desse para exaltar Jesus? Como, meus amados? Me ajuda aí. Apareça um teólogo aí para me ajudar, né? Livres serão de pecar. Então ele anulou a lei, não tinha mais pecado, então já ficou livre. Mas eles estão esperando ficar livre de pecar ainda. E quem transgredia a lei não era o gentio que somos nós, eram os judeus. Os judeus, ele estava esperando ficar livre de pecar aqui, de transgredir a lei, ou seja, de transgredir a lei. Que a lei ia ser anulada de uma vez por todas. Na cruz só foi dado o início, mas no ano 70, quando ele voltou com poder, não foi com carne, ele acabou de uma vez por todas. Então os judeus parou de pecar, de transgredir a lei. De toda a tentação. Que tentação, meu amado? Que tentação? Se eu digo que existe um ser espiritual que ele chama de Satanás, se ele me tenta, então novamente eu estou dizendo que ele não venceu o diabo na cruz, como está escrito no Evangelho. Então você vê, meus amados, o quanto que os crentes diz que Jesus é mentiroso. Eles honram com a boca, da boca para fora, mas dentro de si eles dizem que Jesus é mentiroso. Não é digno de credibilidade. Jesus não é. Do jeito que os crentes atuam, não é. Diz a Sagrada Escritura, a Escritura não foi feita para o cristão. A Escritura, ela foi feita para os judeus, para guiar os judeus até o Messias. Você vê, até o Messias. Chegou no Messias, para que serve mais a Escritura? Não serve para nada. Porque chegou no Messias, a Escritura era para guiar os judeus até o Messias, até a vinda do Messias. Né? O Messias veio, o Yeshua. É que eu estou falando no português, né? Então o Messias veio, a Escritura está anulada, nem precisava vir na cruz.
se a Escritura foi dada aos judeus para guiá-los até o Messias, a vinda do Messias, que são famosos os pés daqueles que boas novas leva para os infiéis. Boas novas quer dizer pregar o evangelho. Era o evangelho que era ser pregado, que Jesus mandou pregar o evangelho. Tanto o evangelho da lei, era dois evangelhos. Tanto o evangelho da lei para os judeus, quanto o evangelho, né? Tanto o evangelho da circuncisão para os judeus, quanto o evangelho da incircuncisão para os gentios, que somos nós. Então, e isso tinha um tempo, até o ano 70, que era a reforma da igreja. A igreja foi reformada no ano 70, de uma vez por todas. Quando ele matou os judeus, derrubou o templo, acabou, o templo foi derrubado, os sacerdotes foram matados, então acabou de uma vez por todas. E por que eu vou cantar isso aqui? Meus amados, é muito. Dessas grandezas aqui, que não será o gozar, a graça que existe ali. Você vê que o crente, eles não enxergam que estão na graça. Graça para os crentes é quando morrer, que for para o paraíso. Aí eles vão viver em graça, mas não. Graça nós estamos vivendo aqui. Ele falou, reinarás em vida. É para nós reinar em vida, não é depois da morte. Então, meus amados, são esse hino que o povo canta, dizendo que adorar a Deus, com essa letra aí, que você leu junto comigo. A letra do hino. Como que vai adorar a Deus? Mas não tem por onde, que nem diz o Chaves, não tem por onde adorar a Deus com um hino desse. Amém? Paz eterna, sejam todos abençoados pela graça de Cristo e pelo poder do seu Evangelho. O Evangelho que liberta você do engano. O Evangelho não nos salva para a salvação eterna, porque salvo nós já viemos do céu e voltaremos para o Pai. Viemos do Pai com garantia de voltarmos para o Pai. Então o Evangelho é para quê? Nós ficar salvo desses cães gulosos que enganam a igreja, desses enganadores. Você tem que ficar salvo deles. Amém? Paz eterna e até domingo, a partir das 8 horas da manhã, onde nós vamos participar de uma linda pregação, de um pão maravilhoso que vai nos fortalecer. Paz eterna e até o nosso próximo encontro.